Bom dia. Tá todo mundo aí animado? Eu creio que Deus está neste lugar. Você crê? E que você não veio aqui por acaso? Deus vai ministrar algo no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero que você fale com o Senhor. Nós oramos agora, mas eu creio que Deus tem uma palavra direcionada para você essa manhã. Então fala com o Senhor, Pai, fale comigo. Eu só sou um instrumento aqui hoje do Senhor. E que você saia daqui com uma palavra que vai mudar as suas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Marielle, sou do interior de Minas, nascida no interior. Fui para Belo Horizonte com 15 anos estudar. Então eu sou metade do interior, metade de Belo Horizonte. E eu tive um encontro com o Senhor Jesus em 2010 na Igreja Batista Central. Quem conhece a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, pastor Paulo Mazzoni. E tudo começou em 2010, quando eu tive esse encontro com Jesus e a minha vida foi completamente mudada. Eu falo que não tem como você ter um encontro com o Senhor Jesus e a sua vida continuar a mesma. Só que ali em 2010, eu como chefe de cozinha, trabalhando em restaurantes, eu comecei a pensar, eu quero ser missionária. Mas como que eu vou ser missionária e vou ser chefe de cozinha? Como que eu vou largar tudo e vou para o campo? Ou como eu vou fazer da minha profissão a minha missão? Isso é tudo muito novo em 2010. E eu me converti em março e em junho eu estava fazendo a minha primeira viagem missionária. Eu volto dessa viagem missionária e eu falo para o meu pastor, pastor, eu quero ser missionária. Ele falou, Marielle, mas como? Você vai largar tudo? Eu falei, eu quero largar tudo, quero largar minha vida, quero largar tudo e ir para o campo. Mas existia ali um processo onde que Deus estava me preparando, porque eu comecei a perguntar, por que não ser missionária aqui em Belo Horizonte? Por que não ser missionária no meu trabalho? E nós não tínhamos ainda na Igreja Batista Central essa visão ainda de negócios com missões. Isso, eles achavam que eu estava doida. Eu falava assim, não, mas a gente vai empreender, a gente vai falar de negócios, BIM é meu apelido. Isso é muito doido ainda, é muito novo para nós. Mas eu quero contar para vocês que o Senhor nos enviou com uma missão. E eu quero que você abra a sua Bíblia. E essa é a palavra, é um versículo muito pequenininho, que eu quero que você guarde esse versículo no seu coração, lá em João 17, 18. Dá um print e fique com você essa palavra. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. O Senhor enviou você. O Senhor me enviou. O Senhor tem um propósito na minha vida e na sua vida. E sabia que a sua vida na terra tem um sentido único e especial? Sabia que você tem um chamado, que onde você está hoje, dentro da sua empresa, Deus tem um propósito nesse lugar? Só que o que acontece? Em 2016, eu tomei uma decisão de deixar a gastronomia, de deixar as minhas consultorias na área de cafés, e eu fui para o campo missionário. Pode soltar aí o primeiro slide da apresentação, por favor? E eu falo que bem antes dessa, onde que tem falando sobre, eu não tive um chamado. Eu carrego uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. O Senhor Jesus disse que me enviou. E o Senhor Jesus disse também em Mateus 28, ide e fazei discípulos em todas as nações, ensinando, batizando, caminhando com as pessoas. E essa missão, em 2016, eu fui para o campo missionário, Anagé, no sertão da Bahia, larguei tudo, larguei a gastronomia e fui viver, e fui entender, e fui ouvir aquelas pessoas no campo missionário.
Morei em Anagé 3 anos. Ali, pela graça de Deus, nós abrimos 2 igrejas dentro de Anagé e fora também de Anagé, que é a comunidade dos 30. Tive a oportunidade de entender e ouvir pessoas que falavam: Marielle, eu conheço Jesus, nós queremos caminhar com Jesus, mas nós não temos água. Nós não temos plantações, nós não temos trabalho. E agora? E aquilo ali foi gerando algo no meu coração. Eu falo: Senhor, mas eu chego, eu falo do Senhor Jesus, eu ensino, mas as pessoas não têm trabalho. Como que eu faço? Vamos fazer a horta comunitária e você vai trabalhar, você vai plantar e você vai colher e você vai gerar emprego. E aí começou ali em Anagé. Morei 3 anos. Não está cadê? É uma antes. Não está aí não? Que tá, que tem um rapaz assim. É a última apresentação que eu te mandei. Que tenha as fotos de Anagé, que tenha as fotos lá do pessoal. Então, em 2016, está ali Anagé, depois eu acho que vai dar para... Não, bem antes. Isso aí já é bem antes, mais antes. Mais um pouquinho. Uma antes dessa. Então, não tá. É uma antes dessa. Tá, não? Ok. Tá bom. Então, nós abrimos igrejas através dos modelos celular. Depois eu fui para o Piauí. E no Piauí nós tivemos oportunidade também de abrir igrejas através do modelo celular. E lá em Picos começou a despertar algo no meu coração sobre como fazer negócios, como gerar emprego dentro dessa comunidade, através do recurso que aquelas pessoas já têm ali. Então, era abelha, tinha mel. Então, vamos chamar uma turma de empresários de Belo Horizonte, vamos para Picos e vamos desenvolver ali um projeto para que essas pessoas elas possam trabalhar também. E isso aconteceu e de uma forma, isso já estava no meu coração. Eu entendi que o Senhor me enviou para o mundo dos negócios. Só que eu não sabia como lidar como missionária no campo e como empreendedora. Então começou a gerar aquelas perguntas, e como que eu faço? Eu quero ser missionária fora também do país, como que eu vou com missões? Enfim, em 2019 eu saio de Picos e com 2 amigos, Mateus e o Breno, que hoje são missionários também, nós começamos a desenvolver uma plataforma onde que nós trabalharíamos com cafés especiais. Por que o café especial? Porque nós fomos para a Etiópia. Quando nós chegamos na Etiópia, nós deparamos com a escravidão. Você sabia que nesse meio de cafés existe uma escravidão gigante? Pode passar agora a primeira apresentação. Essa é a primeira, depois da verde. Tem números que eu quero mostrar para vocês antes. Isso. Você sabia que mais de 44% de famílias vivem abaixo da linha da pobreza e 22% vive na extrema pobreza? Extrema pobreza. Às vezes você toma um café na sua casa que você já acostumou e sabia que aquele café tem pessoas que sobrevivem daquele café e vivem na extrema pobreza. E isso às vezes não é revelado. E muitas das vezes esses cafés vêm de pequenos produtores, onde que a mão de obra ali é uma mão de obra escrava.
E nós começamos a entender que o mundo de café é um mundo extremamente desonesto. E por que não nós, como empreendedores, como missionários, não atentamos a isso? Foi assim que começa a Capt. A Capt, ela nasce, ela é uma plataforma de café de sustentabilidade, onde que nós trabalhamos diretamente com os pequenos, damos vozes para eles. E a nossa plataforma, nós entramos em lugares onde o evangelho não pode entrar, como na Etiópia, como em lugares do Egito, Moçambique. Hoje Moçambique está cada vez mais fechando para missionários, mas abre para negócios. Em 2019, quando eu saio da Igreja Batista Central como missionária integral, Deus fala comigo claramente que Ele estava mudando o cenário de missões. Isso é muito lindo, porque quando eu venho para uma igreja como essa, e tem ministério como do Ismael, com a Thaís, que é o do Kindle, né? O Kindle é daqui, a Utela, são frentes que hoje fala de negócio. Tem o João, que está aí com a gente, que é do Ben. Tem tantas iniciativas, mas o Senhor disse que haveria uma onda muito grande de missões, onde que os novos missionários iriam ser os grandes empresários. Por isso que eu te falo que o Senhor enviou você, a sua empresa, para ser o maior campo missionário dessa geração. A sua empresa. Posso ouvir um amém, gente? Assim? Bem assim, amém. A minha igreja, a minha empresa vai fazer a diferença? É a sua empresa que está no mercado, é a sua empresa que está falando com outros, é a sua empresa que tem uma missão de gerar valores, de ser uma empresa de caráter, de ser uma empresa que gera transformação na vida de outras pessoas. A sua empresa tem uma missão. Você foi enviado com uma missão. E eu quero mostrar para vocês um vídeo. Tem como soltar o vídeo da Etiópia? Se ele estiver na mão. Para vocês entenderem o que é extremamente o que é pobreza. O som. Wanni argadhu gara maatii qoonqoo qofa deebi'a. Kunna bacaan qabu argaatani wani jiru waan hin jirreef kuno kanarraani duugama akkas xuru muree isa hidda kan akkas muree jechuudha. Isa kan akkas muree biyyee itti raree biqilchiisee shuqunee jijjiiran akkas ta'a kuno kana nyaan. Maatiin natti bacaa mana citaa keessa waan ba'uu hin dandeenye ganna bokkaa yaada. Lafa qotaa bakka midhaan hin jijjiirama maatii akkas jijjiira kanarratti jiran nanuuti. Qotee bocee jijjiirama lafa qotaa bokkatti argadha waan ta'eef boqqolloo qotadha. Boqqolloo qotadhu immoo faayidaa hunda qabaadhee xaa'oon bitadhu garaa kee qofa nyaadhee fita.
Isso. Pode voltar à apresentação? Então, nós estamos falando sobre uma pobreza que nós somos responsáveis por fazer toda essa transformação. E hoje no Brasil, vamos falar em Minas Gerais, quase 80% do commodity vem de mão onde que todo esse mercado vem sendo descriminalizado, né, por grandes associações. E a Capt, ela entra numa plataforma onde que nós queremos não só mostrar essa realidade, mas transformar. Hoje eu falo que uma xícara de café pode transformar vidas. Por que pode transformar vidas? Porque hoje nós temos acesso direto a todos os nossos produtores. Nós compramos, nós valorizamos e nós geramos ali uma transformação social dentro daquela comunidade. Hoje o café é minha plataforma missionária. Eu pego o café, ano passado eu chego em Belo Horizonte com os cafés, eu vou para as cafeterias, eu vendo os meus cafés como uma causa, como uma transformação social, como um projeto que tem feito um impacto na vida das pessoas. E os donos de cafeterias têm conhecido o amor do Senhor Jesus através do café. Talvez se eu ainda estivesse lá em Anagé, talvez se eu estivesse ainda em Picos, talvez eu não estaria fazendo um impacto tão grande como hoje a Capt tem feito dentro de Belo Horizonte. Nós hoje temos também, o slide, por favor, depois da Capt, dos números, valores, porque os nossos valores, porque valores não podem flutuar com o preço do café. Então, a Capt hoje ela é uma ponte que leva o melhor para os dois mundos. Como isso? Nós melhoramos os cafés para os nossos clientes. Isso significa melhor qualidade de vida para os nossos produtores. Você não toma apenas um café de qualidade. Você também gera vidas transformadas naqueles pequenos produtores. Então, a integridade, a gente sempre fala isso, que leva essa transparência, a transparência leva a prosperidade à qualidade. É um produto de processos. Então, toda essa cadeia aí, ela vem ser próspera. Não só a nossa base, mas também toda a base da sustentabilidade dentro dos cafezais. Quando eu falo sobre transformação, na Capt, a gente fala sobre alguns pilares, né? Pode passar também? Nós somos hoje pioneiro aí nessa cadeia de transformação, onde que nós entendemos que nós somos uma empresa de bem, onde que nós treinamos hoje baristas em casas, e nós temos também um laboratório onde que nós estamos treinamos baristas para eles serem enviados como missionários bivocacionados para os seus países. Hoje eu tenho uma missionária que vai para o Egito e outro missionário que vai para Moçambique. E eles são treinados dentro da minha empresa para que eles sejam os próximos missionários a serem treinados e enviados como negócios e missões. Por que hoje eu vou para essa causa de negócios e missões? Porque quando eu me converti, e o que eu mais recebo no meu escritório é pessoas que chegam e falam assim: Marielle, eu sou médica, ou eu sou advogada, chegou um advogado lá essa semana, mas eu quero fazer missões. Eu falo, mas você tem seu trabalho, você não faz missões no seu trabalho, você não é missionário? Não, se você não é um missionário, você é um campo missionário. Eu vou te evangelizar hoje, em nome de Jesus. Você é um campo missionário. Quem aqui é missionário, gente? Se você não for, você é um campo missionário. Então, as pessoas hoje, elas têm essa dificuldade de CPF, de CNPJ. Não, eu sou crente missionária quando me envia. Não, eu sou crente lá na PIB quando eu vou nos domingos. Mas no meu escritório, eu sou CNPJ. Não tem essa diferença. Não, você é um.
Você é um missionário dentro da sua empresa, gerando, transformando. Você passa a maioria do seu tempo no seu escritório. Pessoas estão olhando para você, pessoas estão vendo as suas atitudes, pessoas estão esperando uma palavra. Pessoas hoje são transformadas dentro das suas próprias organizações através de missionários que impõem, que colocam ali a diferença. Eu faço a diferença, eu sou empreendedor, eu sou missionário dentro da minha empresa. E isso nós conseguimos levar para outros países, como entrar em outros países, como uma cafeteria, e levar ali missionários treinados e abrir igreja. Porque hoje, gente, quando eu fui na Etiópia, eu não tinha como falar Jesus. Era proibido eu falar de Jesus. Eles pediram para eu tirar a minha Bíblia do meu celular. E eu fiquei, Senhor, mas como eu estou no lugar, eu não posso falar de Jesus, mas eu posso comprar café. Eu posso relacionar. Eu posso abrir instituições, eu posso abrir creche, eu posso abrir ali uma empresa, eu posso abrir uma cafeteria através do café. Então, quando nós falamos sobre ser o pioneiro em uma cadeia de café que verdadeiramente é sustentável, nós entendemos que sustentabilidade hoje é uma palavra que está muito na moda. E eu falo que hoje a sustentabilidade, eu falo que hoje a nossa empresa, a causa é porque nós somos verdadeiramente missionários dentro daquela causa, dentro daquela empresa. E para a glória de Deus, nós estamos dentro do Banco Inter, lá em Belo Horizonte, como a plataforma de café. E como Deus tem nos dado oportunidade de viver a palavra do Senhor dentro daquela empresa que tem mais de 3.000 trabalhadores dentro de um prédio. Onde que o café entra e as pessoas falam, mas eu quero conhecer. Por que esse café é diferente? Por que você vem aqui, você conversa, você relaciona? Por que você é diferente? Porque eu tenho um Deus que eu creio. E foi através do café que hoje nós estamos entrando em várias instituições onde que jamais como igreja eu entraria. Então a sustentabilidade é uma palavra muito usada hoje no meio de alimento, de bebida, né? Mas você já parou para perguntar o que isso realmente significa? A sua empresa, ela é sustentável? Ela gera uma transformação? Daqui 10 anos você vai ver essa transformação? Então, no mundo do café, existem essas inúmeras aí referências à sustentabilidade, mas, no entanto, essas empresas, elas não usam. Gente, quando eu falo empresa não usa, realmente o resultado é dentro do seu café. Se você pegar o seu café hoje e cheira seu café. Hoje a ABIC, que é uma organização que é como se fosse um selo, ela libera para grandes empresas colocar pau, pedra, carvão, milho, sujeira dentro do seu café. E ela fala que ela é sustentável. Ela fala que ela não trabalha com... Por que isso vai? Porque as pessoas, quando elas pegam café, né, sai folha, pau, pedra, e ela deixa aquilo. Como que ela, então, pode falar que isso é sustentável? Então, para a CAPT, sustentabilidade significa, antes de tudo, vidas melhoradas. Significa investir diretamente em uma transformação agrícola, inclusiva. Pode passar? Nós temos essa transformação onde que temos esse equilíbrio, né? Aqui. Esse equilíbrio. Pessoas, um meio ambiente prosperando e um equilíbrio saudável. Então, a CAPT, desde esse nível, ela vem investindo nessa construção, nesse ecossistema aí de produção, de comércio, de melhorar a vida do mercado, a tirar muita gente dessa pobreza, né, que hoje tem sido a nossa maior preocupação. E quando eu falo sobre essa transformação inclusiva, a gente reconhece o papel que nós temos na sociedade, papel relevante. Nós somos um povo que tem que chegar e transformar, porque o reino do Senhor Jesus está em nós. Então, se Ele está em nós,
quando a gente entra e faz a diferença, as pessoas, o meio ambiente, as famílias têm que ser transformadas. Nós temos que ser crentes ativos. Nós não temos que ser crente de domingo na igreja, nós temos que ser crente todos os dias, fazendo a diferença. Eu falo o seguinte, que é impossível você ter um encontro com o Senhor Jesus, que eu falei há 13 anos atrás, e a sua vida não gerar impacto na vida das outras pessoas. A sua empresa não gerar impacto na vida das outras pessoas. Nós temos que ter mais autoridade nos nossos locais de trabalho. A nossa missão já foi dada, o Senhor já enviou e com autoridade. João 18, 17, 18, eu sempre confundo. É o versículo que eu dei para vocês. Porque se Ele enviou, é porque Ele tem capacitado vocês para fazer essa diferença. Quando o Arquimedes comentou, né, fala um pouco sobre a CAPT, sobre sucesso, sobre fracasso. Quando eu saí de 2019 do campo missionário, eu fiquei 7 anos, doando 100% da minha vida em abrir igrejas através do modelo celular. Eu morei em lugares onde não tinha água potável. Eu morei em lugares onde que eu fui picada pelo escorpião e eu tive que ficar num posto com a perna para cima porque não tinha remédio. Não tem supermercado. Não tinha nenhum tipo de estrutura. Mas eu falo que eu vivi os melhores dias da minha vida, porque o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. E se você estiver no centro da vontade de Deus, há um contentamento. A esse lugar gera vida, gera transformação. Depois, quando eu fui para Picos e fiquei mais 2 anos, quantas lutas, quantas dificuldades. Mas eu entendi uma missão, o meu chamado. Eu ouvi uma voz falando para ir e eu fui. O missionário não é aquele que larga tudo, é esse que hoje entendeu uma missão. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito único aqui nessa terra e eu vou cumprir através da minha voz, da minha vocação. O que significa vocação? Vocare, voz. Você tem voz no seu local, aonde o Senhor te colocou. E quando eu saí dali de Picos, e agora? Eu vou começar uma empresa, não temos grana, mas temos uma visão. Temos uma visão. E quantas pessoas que acreditaram nessa visão? E eu falo a Detrone, que é uma empresa em Belo Horizonte, ela trabalha com placas solares. A Detrone, que é uma empresa hoje, o André, ele faz parte do Tela, é dos donos, hoje ele é um mordomo. E ele fala comigo, Bim, a minha empresa prosperando, outras empresas vão prosperar. E para a glória de Deus, o André foi o primeiro a chegar e falar, Bim, eu acredito na CAPT. E nós vamos abrir uma torrefação. Quanto que custa uma torrefação? Fui lá, Mateus, quanto que custa? Breno, vamos ver isso. 150 mil a gente começa. Pois que semana que vem esse dinheiro está na sua conta. E para a glória de Deus. Não foi um investimento, foi um investimento anjo, né, que a gente chama. Ele foi ali e doou aqueles 150 e nós começamos ali. Hoje nós temos uma torrefação para a glória de Deus. Fora várias outras empresas que chegam e falam, eu quero abençoar porque nós acreditamos de causas como essa. Então teve momentos que eu chego lá no escritório e falo, Senhor, e agora? Eu não tenho um salário. Eu não tenho uma condições mais financeiras, porque a igreja pagava todo o meu salário. Começar do zero. Sabe essa coisa de você pegar o café e colocar debaixo do braço em cafeteria e vender? Foi assim que eu fiz. Chegava e batia e falava assim, olha, eu sou da CAPT Coffee, vim aqui vender um café, esse café eu acredito na causa, a causa da sustentabilidade, hoje nós estamos vivendo. As pessoas olhavam, cheiravam, eu falava, Senhor, abre portas. E o Senhor foi abrindo, e para a glória de Deus, hoje nós somos mais de 25 cafeterias que vendem 100% dos nossos cafés. Temos uma base
distribuição de cafés. Hoje o Matheus, meu sócio lá na Alemanha, ele trabalha 100% com os cafés. Criamos também uma base lá na Amazônia, onde que trabalhamos com os cafés, que hoje até as pessoas riem quando falam, né, que é um conilon ou que é um robusta, né? Hoje as pessoas falam muito sobre o conilon, mas o robusta é um café que às vezes as pessoas não dão muita credibilidade, mas hoje o robusta eles têm feito um trabalho incrível, né, com os índios lá, onde que ele pega esse café, ele faz uma fermentação e esse café está indo para a Europa. E quando esse café chega na mesa assim para as pessoas cheirar, para as pessoas fazer o cup, as pessoas ficam impressionadas com o cheiro. Meu Deus, que é isso? Eu falo, isso aqui é o próprio aroma de Deus. É o aroma de Deus, gente. Eu falar que seja um aroma suave, isso aqui é aroma de Deus, o café. Né? Nós temos ali, quem se interessar também, tem lá para você levar, tem grão e também tem moído. Então, essa é a nossa missão. E você não precisa pagar mais por isso. Basta fazer uma simples escolha. Eu escolho. Eu escolho fazer a diferença. Eu escolho. Então, tem a última apresentação aí também, que fala sobre... não é apenas sobre fazer o melhor café, mas fazer o melhor através do café. Não é sobre falar sobre... teve uma pessoa que falou sobre... o cake dela, que eu já entrei no Instagram e já comecei a seguir, já quero colocar o meu café lá. Não sei se ela está aqui ainda, eu quero fazer negócio, tá? Teve uma pessoa que falou que o cake, eu já estou seguindo aqui, ó. Zuca, nós vamos fazer negócio, viu? Capture Coffee lá na Zuca, entendeu? E é assim que a gente faz. Já estava de olho ali, ó, nas plataformas. Já fiquei ali ligada, já estou seguindo já. E já quero te contar. Então, não preciso nem fazer mais meu pitch, tá? Já vamos vender para lá. Então, quando nós falamos sobre irmãos que apoiam a causa, e quando o Arquimedes me falou sobre esse negócio, eu achei o máximo. Eu quero viver isso aqui dentro dessa igreja, onde que irmãos suportai uns aos outros em negócios. Imagina, suporte. Eu quero ser suporte de vocês, para vocês crescerem. Eu quero ser suporte da Zuco para ela voar, e para que as pessoas vão entrar no negócio dela e falar, isso aqui é diferente. Por quê? Porque o doce é gostoso, também, mas é que existe presença de Deus. É assim. E eu quero ir atrás daquelas cafeterias onde que as pessoas vão chegar lá e vão conhecer o amor do Senhor Jesus. E vidas vão ser transformadas, porque há um propósito, porque nós entendemos a nossa missão aqui na terra. Porque quando você pega isso e traga para você, isso é seu, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. E hoje eu vejo muitas pessoas perguntando, falando, nossa, mas qual que é o propósito? Qual que é o meu propósito? Querido, você já entendeu, o Senhor já te enviou, você tem um propósito único nessa terra, e de fazer discípulo, você já é um missionário do Senhor Jesus dentro da sua empresa. E que a sua empresa prospere, mas prospere de um nível para que você abençoe a vida das outras pessoas que estão começando agora. Quantas pessoas hoje estão investindo, e tanto que é difícil investir? Gente, em 2020 eu falei isso para os meus sócios, eu falei, gente, eu quero largar tudo, voltar para o campo missionário, é melhor abrir igreja do que abrir empresa. Tem uns negócios que eu não sabia que tinha que pagar, eu falo, gente do céu, isso aqui é uma loucura. A gente tem que pagar isso aqui mesmo. Era imposto, não sei das quantas, impostos, e mais impostos, e mais impostos. Como que a gente vai sobreviver? E eu tive uma conversa com o Antônio Torres, da Forte Leve, e ele falava assim, Bim, hoje, para você ser uma grande missionária e uma grande empresária, né, a minha empresa, na época do Covid, foi a minha empresa que mais faturou. Eu falei, uai, Antônio, lógico, você já cresceu grande, você já nasceu grande. Ele falou, erro. O Antônio, o dono da Forte Leve, ele conta que ele começou vendendo uma telha lá, que é o nome de uma telha, que ele ia lá,
ele comprava, depois ele vendia, a mãe dele comprava, a tia dele comprava, depois ele ia lá e falava assim, tem mais? Acabou? Uai, a tia dele ia lá, a mãe ia lá, e ele produzia, para a mãe dele comprar. A mãe dele arrumava dinheiro emprestado para ir lá e comprar o produto do Antônio, do próprio filho. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam, e hoje é aí o dono da Forte Leve, mas ele sempre teve a convicção de onde ele queria chegar. Você tem a convicção de onde você quer chegar com a sua empresa? Aonde você quer chegar? A sua empresa hoje, ela tem feito um papel relevante na sociedade? A sua empresa, as pessoas sabem que você é cristão? Na sua empresa, você promove ações onde que as pessoas vão conhecer o Senhor Jesus? Eu quero que você pense. Sabe por quê? Porque nós gostamos muito de terceirizar. Porque evangelismo é no departamento de evangelismo da igreja. Não tem nada a ver muito com a minha empresa. Esse negócio de perdão, esse negócio, pô, vai lá e resolve lá, o problema é dele, né? Não, irmão. Deus te chamou. Você está hoje como CEO da sua empresa. Mas você, antes de você ser CEO, antes de você ser empresário, você é filho do Deus vivo. Você tem uma missão nessa terra. Você tem algo para fazer aqui. Arquimedes, eu tenho mais 2 horas para falar? Falta quantos minutos? Não, gente, não dá certo não esse negócio. Tem que ser pelo menos mais uns 10 minutos aqui, né? Então, eu quero falar com que a palavra hoje é que de missionária a impacto social. A vida do missionário lá no campo, Deus permitiu eu viver em lugares muito pobres, para eu entender a causa deles. Hoje eu amo ir para os pequenos produtores. Hoje eu amo viver aquilo. Hoje eu amo saber que a CAPT está fazendo a diferença na vida de famílias. E que isso hoje é o meu campo missionário. E que essa onda de missões, de empreendedorismo, de negócios, você é o privilegiado de fazer parte disso, porque 10 anos atrás isso não era falado dentro de igreja. 10 anos atrás não tinha negócios com café com negócios, não. 10 anos atrás não falava sobre telas, sobre GKPN, sobre esses grandes eventos que hoje a gente tem. Então eu quero que você saiba que você está aqui hoje. Você é privilegiado, você faz parte de uma promessa, que hoje nós somos os maiores missionários dentro das nossas empresas. E você tem que tomar isso, uma verdade para você, chegar e levar essa transformação para os seus funcionários, para as pessoas que estão perto de você. A minha palavra é lá em João, onde que eu deixo isso muito claro, para que você seja essa geração em João 17, 18, que vai fazer a diferença nesse tempo de hoje. Que você tome essa palavra, assim como Deus enviou o Senhor Jesus aqui com uma missão, Ele enviou Fernanda, Amanda, João, Pedro, com uma missão. Faça a diferença no lugar que você está hoje. Ganhe muito dinheiro, seja próspero, para que você possa abrir seu negócio lá na Turquia, lá no Paquistão, lá na Índia, como negócios e missões. Você é o missionário que vai ser um grande empreendedor em outros países. Através da sua vida, vidas vão conhecer o amor do Senhor Jesus também em outros países. Amém?